A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu gostaria de agradecer mais uma vez por sua audiência, a você que é aqui do Recife, você da região metropolitana, a você da Zona da Mata, a você do Agreste, a você do Sertão aqui do estado de Pernambuco, mas também a você de outros estados, de outros países e talvez até de outros continentes que estão acompanhando o nosso programa através do YouTube. Muito obrigado. A você que gosta de estudar as profecias bíblicas, a você que é um telespectador assíduo da Rede Brasil e principalmente a você que não perde um programa Instantes Finais. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, sua opinião, sua sugestão, fique à vontade. A melhor forma de você enviar sua mensagem é através do WhatsApp do programa, que é o 994661010. Diariamente, a produção do programa tem lido essas mensagens, tem selecionado as perguntas. E se você, por acaso, mandou a sua pergunta e ela não foi respondida, você pode reenviar mais uma vez, tá? Reenvie para nós mais uma vez a sua pergunta. Nós teremos o maior prazer de ler a sua mensagem e também de responder a sua pergunta aqui no programa. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando o livro de Daniel, versículo por versículo. Nós já estudamos 9 capítulos, né? Eu espero que você esteja gostando do programa. Eu espero que essa explicação do livro de Daniel tenha sido uma bênção para a sua vida. E você sabe disso, nós estudamos não só a parte profética, mas também a parte histórica do livro. E estamos procurando fazer isso, né, de uma forma muito compassada. Claro que você sabe disso, existem textos, existem capítulos que nós falamos mais rápido, tem capítulos que nós explicamos de forma mais compassada, não é? Mas o nosso objetivo é que você esteja gostando do programa, que você esteja crescendo espiritualmente, que você possa ser edificado através do estudo das profecias bíblicas do livro de Daniel, esse livro maravilhoso, extraordinário, né? Que nós podemos extrair muitas lições para as nossas vidas, principalmente daquela parte histórica, e estamos estudando agora o que eu considero a parte mais complexa do livro, né? Os capítulos 10, capítulo 11, capítulo 12, e detalhe, isso não é uma opinião minha não, tá? Isso é uma opinião da maioria dos teólogos, que a parte final do livro, que é a parte mais profética e mais complexa e mais difícil do livro. Mas com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, que é Ele que tem nos ajudado, né, diariamente, nós vamos estudar o capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12, se Deus assim nos permitir. Nós, no programa anterior, iniciamos o estudo do capítulo 10. Abre a tela, por gentileza. O tema é esse: um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos futuros, mas, pode trazer a tela. No programa anterior, nós só estudamos um versículo, porque nós fizemos uma recapitulação dos 9 capítulos, né? Então nós só estudamos um versículo. Hoje o que é que nós vamos fazer? Nós vamos relembrar o que vimos e vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 10, versículo 1. Pode abrir a tela, por gentileza. Nós vimos no programa anterior que no ano terceiro de Ciro, ou seja, era mais ou menos 534 a.C., traz a tela, e aí nós trouxemos aí uma informação que nós consideramos importante ontem. Nós dissemos que nessa época o povo judeu já havia retornado para a Babilônia. Daniel ainda continuava lá em Babilônia, claro que agora dominado pelos persas, né? Mas Daniel ainda continuava em Babilônia. Então nós inclusive lemos ontem a profecia de Isaías capítulo 45, nós lemos o livro de Esdras capítulo 1, que fala exatamente sobre esse cumprimento daquela promessa que Deus fez ao povo judeu através de Jeremias e falou também através do profeta Isaías, que depois de 70 anos o povo retornaria à sua pátria. Nós até falamos do programa ontem que 3 coisas improváveis aconteceram. Primeiro, Ciro mandou o povo retornar, que não, humanamente falando, não deveria fazer isso, porque ele tinha mão de obra barata, escrava.
Segundo, Ciro mandou devolver os utensílios do templo. Que coisa interessante. Aqueles utensílios que eram de prata, de ouro, que tinham um valor religioso, espiritual para o povo judeu, mas por ser de prata, de ouro, tinha um valor para qualquer pessoa, independente do seu credo, da sua religião. Mas Ciro, o que foi que fez? Mandou devolver, mandou levar de volta. Terceiro, Ciro preocupou-se com o templo, com a casa de Deus. Vamos ser sinceros. Digamos que você quisesse dar início a uma reestruturação, uma reforma de uma cidade, politicamente falando, humanamente falando. Então deveria começar nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, pelos hospitais, né? Por aqueles prédios que fossem de maior importância. Então, que coisa interessante. Ciro primeiro preocupou-se com o templo. O templo foi restaurado antes mesmo dos muros de Jerusalém. Então, claro, isso era um propósito de Deus, um projeto de Deus. Então, Ciro começou a reinar mais ou menos em 536. Nós vimos ontem que em 539 os medos e os persas dominaram a Babilônia. Só que quem começou reinando foi exatamente Dario, conforme Daniel capítulo 5, versículo 31. O primeiro ano de Ciro era 536 a.C. e esse capítulo 10, essas visões, essas revelações, essas aparições angelicais ocorreram mais ou menos no ano 534, que era aproximadamente o terceiro ano de Ciro. Traz o texto mais uma vez. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel. Nós já dissemos ontem que há uma diversidade de formas, modos, de meios proféticos no livro de Daniel. Deus deu profecias através de sonhos, através de visões e através de palavras reveladas. Nós falamos sobre isso no programa. Existem várias formas de Deus revelar o futuro: sonhos, visões ou profecia. Traz o texto mais uma vez. Foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. Nós trouxemos a lembrança aí, que quando Daniel chegou em Babilônia, foi-lhe dado esse nome, Beltesazar. Não confunda com Belsazar, porque Belsazar era o rei, né? Beltesazar, que significa que Bel te proteja, foi o nome dado a Daniel. Então, por nós, Daniel é conhecido por esse nome, Daniel, Deus é meu juiz. Mas para o povo caldeu, para os babilônicos, para os medos, para os persas, ele era conhecido como Beltesazar, que significa que Bel te proteja. Traz o texto mais uma vez. Aí dizer a palavra é verdadeira. Concluímos o programa falando sobre isso ontem, né? Que a Bíblia, a palavra de Deus é digna de crédito, que nós podemos crer, que nós podemos confiar, que nós podemos acreditar. Esta é uma das verdades, né, mais claras e mais evidentes, principalmente quando nós estudamos as profecias bíblicas. Então, até aí foi só uma recapitulação. Aí o texto continua, e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. Então, nós vamos estudar sobre essa guerra quando nós estivermos estudando o capítulo 11 de forma mais específica. É uma guerra que vai envolver aqueles generais de Alexandre. Você lembra disso quando nós estudamos o capítulo 8? Que o grande império grego foi dividido para 4 generais e dali veio depois Antíoco Epifânio. Nós vamos perceber que esse capítulo 10, o capítulo 11 de forma mais específica, ele vai trazer mais informações do que ocorreu com esses generais, com esses reinos, com a Grécia que foi dividida para 4 generais de Alexandre. Então, nós vamos perceber que essa guerra prolongada, ela vai falar exatamente sobre o Egito e Síria, reino do norte e reino do sul, o rei do norte e o rei do sul, melhor dizendo, que vão ter uma guerra prolongada. Então, foi revelada a Daniel esta palavra, foi dada a ele esta profecia sobre essa guerra prolongada que envolveria esses generais de Alexandre e os seus descendentes, claro, que inclusive é aí que nós vamos voltar mais uma vez falar sobre Antíoco Epifânio. Volta ao texto mais uma vez. Aí diz o texto, e ele entendeu essa palavra
e teve entendimento da visão. Então, isso é uma informação importante, porque nós já dissemos aqui em outros programas que nem sempre os profetas, eles sabiam o que estava falando ou o que estavam dizendo ou escrevendo. Sabia disso? Pois é. Às vezes Deus dava uma mensagem ou um sonho ou uma visão e os profetas não entendiam. Isso aconteceu com o próprio Daniel. Por exemplo, no capítulo de número 12, versículos 8 e 9 do livro de Daniel. Pode ler aí se você tem uma Bíblia. Capítulo 12, versículos 8 e 9 diz assim: Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Inclusive, essa é uma das razões pelas quais os seres angelicais aparecem no livro de Daniel, para trazer a mensagem, a revelação, para explicar a Daniel o sentido. Então, no capítulo de número 12, versículo de número 8 e 9, diz isso. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor, meu Deus, qual será o fim dessas coisas? Que coisa interessante. Houve ocasiões que Deus mostrou, revelou a Daniel, Daniel não entendeu. E Daniel pergunta: Senhor, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Então, você vai perceber isso nas profecias bíblicas, não só de Daniel, mas de todas as profecias bíblicas, que há ocasiões em que aquela pessoa que recebeu o sonho, ou a visão, ou a mensagem, eles tiveram entendimento, eles compreenderam. Então, eles escreveram e estavam cientes do que estava escrevendo, do que estava dizendo. Por exemplo, Jeremias falou claramente acerca da invasão de estrangeira. Muitas ocasiões, você lendo o livro de Jeremias, você vai perceber isso. Que Jeremias, por diversas ocasiões, falou acerca da invasão estrangeira, falou que Nabucodonosor iria invadir Jerusalém. Chegou, inclusive, a dizer ao povo judeu que não deveria se rebelar, que deveria aceitar a invasão estrangeira, que deveriam se entregar aos inimigos. Mas claro que houve profecias futuras, que muitas vezes os servos de Deus escreveram ou receberam sonhos, visões, revelações e eles não entenderam. Tanto é que no livro de Daniel, várias vezes Deus envia seres angelicais para trazer a Daniel a explicação, a interpretação dos sonhos, das visões, para que ele pudesse entender. Mas essa mensagem, essa palavra que Daniel recebe, capítulo 10, versículo 1, ele entendeu a visão. Abre mais uma vez para nós conferirmos. Aí diz assim: E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Então nós vamos perceber que Daniel primeiro vai situar o período, que ano ele teve essa visão, que foi mais ou menos 534 a.C., terceiro ano de Ciro. Ele vai dizer que entendeu essa mensagem e que essa mensagem falava de quê? De uma guerra prolongada. E eu já disse aqui que nós vamos estudar sobre essa guerra, o rei do norte e o rei do sul, quando estivermos estudando o capítulo de número 11. Passa o texto, por gentileza, versículo 2. Diz assim: Daqueles dias eu, Daniel, estive triste, por 3 semanas completas. Então, Daniel esteve triste por aproximadamente 21 dias. E, embora o texto não venha dizer ao certo, por que Daniel esteve triste, mas nós podemos compreender isso. Essas guerras que envolviam a princípio esses generais de Alexandre, essa divisão do Império Grego, mas que isso iria resultar também na perseguição ao povo judeu. Porque nós vamos perceber isso, que desses generais de Alexandre, dos Seleucidas, de Seleuco, iria proceder quem era que iria surgir? Antíoco Epifânio, que nós já falamos sobre ele quando estudamos o capítulo 8, que foi um ferrenho perseguidor do povo judeu, que perseguiu, massacrou, maltratou o povo judeu. Que coisa interessante. Era o terceiro ano de Ciro. O povo judeu já havia retornado para Jerusalém. Lembra que nós falamos isso várias vezes? Qual era o anelo do povo judeu? Retornar para a Babilônia, restaurar o templo,
restaurar o culto. Vamos pensar. Eu quero me colocar aqui no lugar de Daniel. Permita-me colocar no lugar dele, embora que ele esteja, né, estejamos muito distantes em vários aspectos, mas deixa-me colocar no lugar de Daniel. Então, Daniel está lendo, eu estou lendo a profecia de Jeremias, entendo que está se aproximando o tempo do retorno do cativeiro. Aí aparece um ser angelical, capítulo 9, né? Traz a revelação das 70 semanas. Depois de 2 anos, a profecia se cumpre. Deus levanta Ciro no primeiro ano do seu reinado. Manda o povo retornar. Que privilégio! Chama Zorobabel, dá a eles utensílios, dá a ele recurso para que ele volte para Jerusalém para construir o templo. A promessa de Deus foi cumprida. Então era um momento de gozo, de alegria, de júbilo. Com certeza, o povo judeu voltou para Jerusalém rejubilando, adorando, glorificando. Reacendeu a esperança, mais uma vez, de voltar a construir o templo. Mas o que acontece? 2 anos depois, Daniel tem uma revelação das guerras que estavam por acontecer. E dentre essas guerras, que iria envolver 2 dos generais de Alexandre, o rei do norte e o reino do sul, o rei do Egito e o rei da Síria, foi revelado a Daniel que iria surgir esse homem mau, esse homem cruel, que iria perseguir o povo judeu. Então é como se Daniel dissesse assim, olha, por um lado eu estou alegre, o povo retornou, estão, não é, voltando a trabalhar lá no templo, reerguer o templo, mas agora foi me revelada uma palavra agora sobre uma guerra que está por vir. E o que é que nós podemos, qual é a lição que nós podemos extrair para as nossas vidas? Que enquanto nós estivermos nesse mundo, a nossa vida é assim, cheio de altos e baixos, momentos de júbilo, de alegria, de adoração, de glorificação, mas momentos também de provações, de lutas, de adversidades. Eu já falei aqui em outros programas, só quando nós estivermos no céu, quando nós atravessarmos a ponte, ou através da morte, ou através do arrebatamento, é que nós estaremos livres, enfim, de pelejas, de guerras, de tribulações. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós não podemos desfrutar nesse mundo de uma vida tranquila, de uma vida quieta e de uma vida sossegada. E eu vou mais além. Se um cristão, se um servo de Deus está vivendo nesse mundo uma vida quieta, tranquila, sossegada, alguma coisa está errada. Porque isso não é comum. O normal na nossa vida são esses altos e baixos mesmo. Um momento estamos alegres, regozijados, agradecendo a Deus, né? Glória a Deus. Aquele Daniel que muitas vezes orou, elevou o seu pensamento ao céu e orava pela restauração de Jerusalém. Porque, sem dúvida, esse era um dos pontos primordiais na oração de Daniel. Aí Daniel orava, Senhor, lembra-te do Monte Santo, lembra-te da cidade de Jerusalém, Senhor, cumpre a tua promessa. Aí Deus cumpriu. Eu quero conversar com Daniel sobre isso quando eu chegar lá. E eu imagino agora, quando Ciro escreve dizendo assim que os judeus que queiram voltar para Jerusalém, que volte, que o seu Deus seja com ele, e vocês vão reconstruir a casa. E eu imagino agora, pela primeira vez, depois da saída, Daniel, aquele idoso lá do palácio, quem sabe vendo aquele povo se organizando, né, se enfileirando ali para ir para Jerusalém. E eu imagino que quando o povo partiu, que Daniel viu ao longe, eu imagino assim, Daniel a primeira vez entrando no seu quarto, mais uma vez dobrando o seu joelho exatamente naquele cantinho ali que ele conversava com Deus e levando mais uma vez o seu olhar, seu pensamento aos céus e agora de forma diferente, agradecendo o cumprimento da promessa, agradecendo a Deus porque Deus cumpriu a promessa, porque Deus cumpriu a sua palavra. Imagina o gozo, a alegria
daquele servo de Deus em saber que Ciro, rei da Pérsia, autorizou o povo voltar. E o povo foi com esse intuito de reconstruir o templo em Jerusalém. 2 anos depois, passa-se o tempo. 2 anos depois, aí Daniel recebe agora uma palavra, uma profecia, que envolve guerras. E embora essas guerras estejam envolvendo os generais de Alexandre e os seus sucessores, o reino do norte e o rei do sul, que é o Egito e a Síria, mas dessa guerra vai surgir Antíoco Epifânio, que vai perseguir, que vai maltratar o povo judeu. Essa é a razão pela qual Daniel está triste. Abre o texto mais uma vez, versículo 2. Naqueles dias, quais dias? Nos dias que eu recebi a mensagem, nos dias que eu recebi a profecia, eu estive triste por 3 semanas completas. E eu posso dizer isso, que existem profecias, existem promessas de Deus que nos deixam alegres. Você sabe disso, né? Existem promessas. Você imagina, por exemplo, você já deve ter tido essa experiência. E às vezes você está na rua, ou na igreja, no templo, no culto, e Deus se utiliza de alguém, vou eu te abençoar, vou eu fazer assim, assim, vou eu cuidar dos teus. É assim ou não? Né? E você se alegra, você chora, mas não é choro de tristeza, é choro de alegria. Mas você sabe também que às vezes a mensagem que Deus nos entrega fala de momentos de provas, você sabe disso. Às vezes Deus nos mostra os estreitos, os caminhos que vamos passar, que vamos percorrer, as provações que vamos enfrentar. Então eu posso dizer que as profecias, essa revelação de Deus nem sempre traz assim, essa alegria para o nosso coração. E Daniel estava triste, porque nós já dissemos aqui, quando nós falamos das qualidades de Daniel, nós dissemos que uma das qualidades, uma das virtudes de Daniel é que Daniel era um homem altruísta, aquela pessoa que estava preocupada com o bem-estar do próximo. Daniel era uma pessoa que não estava preocupada com o seu mesmo, ele não era egoísta. O antônimo, o contrário de altruísta, é alguém que é egoísta. Então Daniel, no período em que ele foi para a Babilônia, foi um período de muitos desafios, não resta dúvida, mas de muitas coisas boas que aconteceram com ele. Ele foi um homem muito honrado, muito privilegiado. Daniel foi, sem dúvida, uma pessoa muito influente lá no reino de Babilônia, no Império Medo-Persa. Mas, muitas vezes, né? Muitas vezes essas profecias que ele recebeu falavam exatamente do povo judeu. E embora Daniel estivesse numa posição privilegiada, honrada no palácio, sendo honrado pelos reis, mas ele, como era um homem altruísta, que se preocupava com o povo, que queria o bem da nação, ele ficou triste. 3 semanas, 21 dias, Daniel triste por conta da mensagem que ele havia recebido. Passe o texto mais uma vez, versículo de número 3. Aí ele diz: manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Que coisa interessante. Daniel era um homem que também jejuava, costumava jejuar. E nós já falamos aqui que o jejum, ele é um reforço à oração. O que é um jejum? É um período de abstinência, onde o crente, o servo de Deus, se abstém, às vezes, só de alimento sólido, às vezes de alimento sólido e líquido. Às vezes a pessoa passa um período sem comer e sem beber água, que é o que nós chamaríamos de um jejum total e um jejum parcial, visando, não é, alcançar de Deus alguma bênção, alguma promessa, visando alcançar de Deus, ou às vezes porque está arrependido. Nós já citamos vários exemplos aqui de jejum. Você lembra disso? Nós já falamos do jejum nos dias de Esdras, já falamos sobre o jejum de Neemias, já falamos sobre o jejum de Daniel, o jejum lá dos dias da rainha Esther. Falamos sobre o jejum de Jesus, capítulo 4 de Mateus, o jejum da igreja primitiva, capítulo 13 de Atos. Há vários exemplos bíblicos de jejum como reforço à oração. Detalhes.
Algumas vezes o jejum ele é praticado em busca de bênçãos espirituais. Não é só por bens materiais. Então, o jejum tem vários propósitos. Às vezes o jejum é por arrependimento, como ocorreu com os ninivitas. Lembra disso? Quando Jonas pregou para os ninivitas, aquele jejum deles não foi um jejum para alcançar bênção de Deus, foi para alcançar misericórdia, o perdão dos pecados. Tem jejum que é por tristeza mesmo. Às vezes a pessoa está triste, jejua porque está tristeza. Existe jejum que são preparações espirituais. Quando Jesus jejuou, capítulo 4 de Mateus, foi porque estava se aproximando o início do seu ministério. Foi um jejum que visava uma preparação. Então, há vários propósitos do jejum. Então, o jejum é esse período de abstinência, em que a pessoa passa um período de tempo sem se alimentar e sem beber água, se for um jejum total, ou se for um jejum parcial, às vezes por uma recomendação médica, a pessoa às vezes tem problemas renais, não pode ficar muito tempo sem beber água, a pessoa se abstém só de alimentos. E o jejum é bíblico, nós temos bases bíblicas no Antigo e no Novo Testamento. Existem pessoas, eu aproveito para falar sobre isso, porque há muitos novos convertidos, né? Você sabe disso, que se converteram há poucos tempos, poucos dias, e às vezes não sabem como realizar o jejum, tá certo? Eu espero que esteja ajudando. Deixa eu falar nessa câmera. Então, existem pessoas que quando vão jejuar, às vezes eles determinam o tempo, né? Então, eu vou jejuar até tal dia ou até tal hora, por exemplo. Nos tempos bíblicos, às vezes as pessoas jejuavam por dias, né? Então, às vezes a pessoa determina o tempo. Eu vou jejuar até tal hora, até determinado horário. Ele estabelece esse horário. E às vezes a pessoa faz um jejum e diz assim, olha Deus, eu vou jejuar até onde eu suportar. E faz esse jejum que nós dizemos mais uma vez, que ele traz muitos benefícios espirituais. Agora, claro, a pessoa tem que usar de prudência, de sabedoria, para não jejuar demasiadamente, para não acontecer de a pessoa ter problemas, né? Cair na rua de fome, por exemplo. Então é preciso também ter prudência para isso. Só que esse jejum do versículo de número 3, ele é um jejum diferente. É um jejum onde Daniel se abstém de determinadas comidas. É como se Daniel se abstesse por um período de tempo de comidas deliciosas. E nós devemos entender isso. Como ele estava no palácio, como Daniel era uma autoridade lá nesse grande império, era um homem muito honrado, diferente daquele Daniel quando chegou, que era jovem, que era adolescente. Agora era um homem muito honrado, ele tinha o direito, né, de escolher a sua comida, a sua alimentação. Então haveria muitas oportunidades de ele comer bem, por conta da posição honrada que ele tinha lá naquele reino. Mas o que é que nós aprendemos aí? É que por um período de tempo, para buscar a Deus, para conhecer melhor sobre essas revelações, para ter mais intimidade com Deus, ter mais comunhão, para entender com mais detalhes essas guerras, essas revelações, essas visões, ele se absteve um período de tempo comendo só comidas básicas, vamos dizer assim. Só aquilo que era básico. Ele colocou no seu coração, que eu chamo também isso de um jejum parcial. É como se o crente, não é, se a pessoa viesse se abster de determinados alimentos e comesse só aquilo que é básico para a sua sobrevivência. Abre o texto mais uma vez. Ele diz, manjar desejável não comi. Como que diz assim, eu não comi aquelas comidas saborosas que eu poderia comer. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Comeu comidas simples. Ele não diz o que comeu, mas comeu comidas simples. Diz assim, nem me ungi com unguento. O que é ungir com unguento? Ele não se perfumou, essa é a verdade, né? Não se perfumou naqueles dias. A tristeza, não é, de Daniel era tão profunda que ele não quis nem se ungir com unguento, não quis nem usar substâncias odoríferas, não quis usar o que nós chamaríamos hoje de perfume. Abre a tela, por gentileza. Até que se cumpriram as 3 semanas. Então foram 3 semanas de um jejum parcial, 3 semanas de
de tristeza, 3 semanas de consagração, 3 semanas de comunhão, 21 dias Daniel ali buscando mais a Deus, procurando mais se aproximar de Deus, desejando conhecer mais sobre aquela palavra, sobre aquela guerra que havia sido revelada para ele. Passe o texto, versículo de número 4. Aí diz assim: e no dia 24 do primeiro mês, você observa aí que geograficamente ele já não estava mais no palácio, Eliseu estava à borda do grande rio Hidekel. E que rio Hidekel é esse? É exatamente o rio Tigre, que é um dos rios que são mencionados lá no capítulo 2 do livro de Gênesis. Acredito que capítulo 2 e o versículo de número 14, que é exatamente um dos rios que passava lá no Éden. É isso mesmo. E o nome do terceiro rio é Hidekel, que é exatamente o rio Tigre. Hidekel porque está aqui na língua dos caldeus. Aí diz, este é o que vai para a banda do Oriente, da Assíria, e o quarto rio é o Eufrates. Aqui, esse texto está falando dos rios que passavam lá, que banhavam lá o jardim do Éden. Então, esse rio Hidekel, ou Hidekel, é o mesmo rio que hoje é conhecido como o rio Tigre. Então, ele observe que ele estava, nessa ocasião, estava às margens desse rio. Abre o texto mais uma vez. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda, às margens do grande rio Hidekel. E o que é que acontece nessa ocasião, quando ele está às margens desse rio Hidekel? Passe o texto, versículo de número 5. Ele diz, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro de ufaz. Então ele tem a visão de um ser que é conhecido como o homem de linho, que aparece ali para Daniel. Tudo nos leva a crer que Daniel teve uma visão do Cristo pré-encarnado, antes mesmo da encarnação de Cristo, porque isso ocorreu mais ou menos 534 antes de Cristo. Ou seja, mais de 5 séculos antes de Cristo encarnar. Pela descrição deste ser, comparando-se com o ser que foi visto no capítulo 1 de Apocalipse por João. Tudo nos leva a crer que esse varão, que este homem vestido de linho, é o que nós chamamos na teologia de uma teofania ou uma cristofania. Professor, o que é isso? Uma teofania é uma aparição divina, teos, Deus, fania, aparição, onde o próprio Deus muitas vezes apareceu aos seres humanos, apareceu aos homens numa forma humana ou numa forma angelical. Ou os teólogos também chamam, nesse caso aí dessa aparição a Daniel, de uma cristofania, como sendo uma aparição do próprio Cristo, antes mesmo da sua encarnação, como se Cristo aparecesse a Daniel. Depois daqueles 21 dias, depois daquela tristeza profunda, depois daquele jejum parcial, Jesus aparece a ele às margens do rio Hidekel. Então nós vamos ler o texto bíblico e vamos fazer uma comparação com o Cristo ressurreto, que João viu lá no Apocalipse, e tudo nos leva a crer que Daniel também teve essa visão do Cristo ressurreto. Se você quiser maiores informações acerca desta teofania, eu vou citar aqui alguns textos para que você possa ler. Por exemplo, falando de teofania, de aparição divina ou de cristofania, essa aparição de Cristo, você pode ler, por exemplo, Josué capítulo de número 5, versículos 13 a 15. Quando Josué estava prestes a conquistar a cidade de Jericó. E a cidade de Jericó cercada por uma grande muralha, e Josué não sabia o que fazer. E o que foi que aconteceu? Nós vamos perceber que Josué viu um soldado com a espada nua, com uma espada desembainhada. Isso está em Josué capítulo 5, versículos 13 a 15. E Josué perguntou para ele, tu és dos nossos ou dos nossos inimigos? Como que ele diz assim, tu és hebreu ou cananeu?
E ele diz assim, não, mas eu venho agora como príncipe do exército do Senhor. Quando Josué ouviu isso, Josué curvou-se, Josué prostrou-se e adorou aquele ser. E ele disse assim, descalça as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. Então veja, a mesma palavra que Deus disse a Moisés, na ocasião que Deus apareceu a Moisés, através daquela sarça ardente, capítulo 3 do livro do Êxodo, o anjo, ou aquele ser angelical, ou aquela manifestação teofânica disse a Josué. E Josué prostrou-se. Se fosse um ser angelical, Josué, ele teria dito a Josué, levanta-te porque eu sou teu conservo. Você pode ler também no capítulo 13 do livro dos Juízes, que aparece um anjo, a esposa de Manoá, aquela mulher que viria a ser mãe de Sansão. E o anjo começa a dizer como deveria ser o proceder do menino, capítulo 13 do livro de Juízes. Como deveria ser o proceder daquele menino, como os pais deveriam criá-lo, deveriam educá-lo, que não deveria passar navalha nos seus cabelos, que ele não poderia beber vinho. E depois aquele ser angelical desaparece e Manoá começa a orar insistentemente para que aquele ser aparecesse a ele. E o que acontece? Depois ele aparece mais uma vez, a mulher vai chamá-lo, vai buscar o seu esposo. E Manoá começa a conversar. Depois que aquele ser desaparece, eles ficam com medo de morrer. Nós temos visto a Deus. Então, quando Manoá pergunta o nome daquele ser, ele diz assim, por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Também Juízes capítulo 6, que é a ocasião em que um ser aparece a Gideão, tudo leva a crer que também era uma teofania, uma cristofania, uma aparição do Cristo pré-encarnado, ou seja, Deus, deixa eu explicar melhor para que principalmente os novos convertidos que estão nos assistindo não confundam isso. Deus em sua essência, com a sua glória, com o seu esplendor, com a sua majestade, não pode ser visto por nós seres humanos falíveis, falhos, limitais, mortais, não pode. Moisés era um homem que tinha muita comunhão com Deus. A intimidade que Moisés tinha com Deus era tão profunda que Deus disse acerca dele, com os outros eu falo por sonhos, por visões, mas com ele eu falo cara a cara, boca a boca. E um dia Moisés pediu para ver a face de Deus, ver a sua glória. Deus disse, você não pode ver. Eu vou passar ali na fenda da rocha, você vai me ver de costas. E Deus passou assim rapidamente, e Moisés viu o que eu diria assim, um vislumbre, uma visão muito rápida. Então o homem não pode ver a Deus em sua essência. Mas o que é que Deus fez, muitas vezes? Para aparecer aos homens, como aquele anjo que lutou com Jacó. Você lembra disso? Que o anjo perguntou a Jacó assim, qual é o seu nome? Ele disse assim, Jacó, de agora em diante você vai ser Israel. Seu nome será Israel. Por quê? Porque lutastes com Deus e prevaleceste. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão, apareceu a Manoá, apareceu a mãe de Manoá, apareceu a Josué, como nós já citamos aqui, apareceu a Jacó, várias vezes apareceu. E tudo nos leva a crer. Não vai dar tempo eu explicar hoje, mas no próximo programa nós vamos fazer esse comparativo deste homem de linho, versículo de número 5. E aquele ser que aparece a João lá na ilha de Patmos, no capítulo 1 do Apocalipse, e nós vamos chegar a essa conclusão juntos, que este ser que aparece a Daniel não é outra pessoa senão o próprio Cristo pré-encarnado. Não é a diferença do Cristo que apareceu a Daniel e o Cristo que apareceu a João é que a Daniel é o Cristo pré-encarnado, antes da sua encarnação. E o Cristo que apareceu, que é a mesma pessoa, claro, mas apareceu a João na ilha do Apocalipse, é o Cristo depois da sua glorificação, né? O Cristo ressurreto, depois da sua ressurreição. Então eu posso dizer que depois daquele período, depois daquelas 3 semanas de um jejum parcial, de tristeza, quem aparece para confortar Daniel, nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo.